amigos, tá começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo, e com alguns dias de atraso talvez, vamos começar os especiais. Sim, demorou, mas veio, porque vejam bem, os especiais eles são bolados de uma forma diferente. Eles basicamente são pauta livres, né? Então assim, eu vou sentar, vou ligar o microfone e vou falar. Como eu disse no último episódio, dependendo, eu ia gravar lá fora. Mas hoje, por exemplo, na data da gravação desse episódio, eu não consigo. E talvez vocês ouçam em alguns momentos o porquê. Porque tem um parque na frente da minha casa e basicamente tem um barco viking. E o pessoal no barco viking faz barulho. Então não dá pra gravar lá fora. Mas esse primeiro episódio eu não vou dizer exatamente sobre o que ele é, tá na thumbnail. E aí vocês conseguem ter uma noção. Porque nem eu sei exatamente o que eu vou falar, entende? Eu quero falar sobre várias coisas com vocês, né? Então eu quero falar sobre várias coisas sobre minha ótica, né? Então falar um pouco sobre sentimentos, falar um pouco sobre meu envolvimento com questão de leitura, de música, né? Meu envolvimento com questão da cultura pop, falar talvez de alguns episódios específicos de animes ou filmes que eu goste. Então sim, são coisas muito variadas. Então é mais difícil eu conseguir trabalhar isso. E quando eu falo, né, só mencionando a questão do sentimento, quando eu falo de sentimento, eu acho que eu vou falar do meu sentimento com relação a tudo, né? Sentimento com relação à religião, sentimento com relação ao luto, sentimento com relação a diversas outras coisas. Mas eu acho que em primeiro momento nada mais justo do que eu fazer um disclaimer do meu perfil. Paulo, você vai falar de novo de você, ego. Não necessariamente, é que eu acho que tem muita gente que ouve o podcast e só ouve e não faz ideia de muitas coisas. Assim como eu acho que tem gente que me conhece há muito tempo, mas não sabe muitas coisas. Então, eu acho que é justo um primeiro episódio eu explicar algumas coisas, né? Eu elucidar algumas coisas sobre mim, pontos sobre mim, sobre gerais. Né? Então algumas coisas que eu acho interessante mencionar, né? Que quem ouviu o cast anterior sabe que eu já falei disso, mas eu já escrevo sobre cultura pop, né? Anime e mangá mais precisamente, há um bom tempo. Já estive no Dollars, já fiz outros projetos, já tive períodos de bloqueio criativo. Já contei uma vez que o Dollars só voltou por conta de um término de relacionamento, que eu tava muito na bad e eu queria caçar alguma coisa pra fazer, porque senão eu ia realmente ficar mal pra caralho. Então, tipo, pra eu não ficar mal, eu simplesmente decidi voltar ao Dollars. E foi aí que eu basicamente me afundei muito. E veja bem, quando eu digo me afundei muito, me afundei muito na relação minha com questão de querer fazer as coisas, querer ser produtivo, querer trabalhar muito. E eu diria que isso em termos prejudicou nos anos que se vieram adiante. Como assim prejudicou, Paulo? E aí eu entro, né, na questão do Comentando. O Comentando ele foi um projeto que eu concebi pela necessidade que eu tinha de ter mais trabalho. Né? Na época eu já trabalhava, né? Foi nas minhas primeiras férias do meu trabalho anterior, como eu disse. E na época eu tava de férias do trabalho, mas eu queria arrumar um trabalho. Um trabalho qual que eu gostava, né? Mesmo que eu não recebesse. E surgiu o Comentando. A proposta do Comentando, ela segue a mesma. É eu falar sobre aquilo que eu gosto, sobre aquilo que eu assisti, eu curti, sobre algo que eu li, eu gostei, e falar de diversas coisas. Mas uma coisa que ninguém nunca soube do Comentando é que eu, Paulo Raposo, já deixei muita pauta cair pelo simples fato de que eu não conseguia achar um meio de falar sobre. Assim como eu também perdi muita pauta porque eu simplesmente não queria falar daquilo naquele exato momento. E quando eu via, eu perdi o timing. Né? Então assim, eu vivi muito tempo falando que eu faria algo e eu não fiz. Eu não conseguia conciliar meus horários, eu não conseguia me ajustar, né, dentro do meu cronograma. Porque eu basicamente pensava assim, eu tenho que fazer tudo, mas eu tenho que fazer tudo a todo momento. E eu muitas das vezes eu esquecia de alguns detalhes, né? E quando eu digo esquecer de alguns detalhes, eram detalhes bem grandes. Como por exemplo, eu não tenho um dia inteiro pra gravar, porque eu tenho 2 crianças na minha residência, né, meus 2 sobrinhos. E por eu ter os 2 eu não posso ficar gravando o dia inteiro, porque eles estão brincando, eles querem correr, etc. Às vezes me deixam bem bravos, né, mas são coisas que eu comecei a perceber, né. Putz, eu não posso.
Então eu tenho o período da noite. Mas à noite eu também não posso falar muito alto, justamente por causa deles. Ao mesmo tempo que eu não posso falar alto por causa deles e eu também não posso deixar de gravar, nem todo dia eu estou no pique. Então muitas das vezes os episódios, às vezes eu gravo o episódio no dia seguinte eu lanço, porque não é todo dia que eu tô no pique. Não é todo dia na época também que eu tava no ritmo, porque querendo ou não, era um período mais corrido. Eu saía de casa, né, quando começou comentando, quando eu voltei das férias, por exemplo, eu saía de casa às 6:30 da manhã, voltava pra casa, era 9:30, era 10:30, 11 horas da noite. Por quê? Porque eu saía do trabalho e ficava no trabalho, né? Ficava lá no trabalho. Entre esse horário, entre 3 horas, que era o horário que eu trabalho, até umas 6 eu ficava na área de na sala de descompressão do trabalho. Porque 6 horas eu tinha que ir pra faculdade. Então eu basicamente não tinha um tempo hábil, vamos dizer assim. Né? E muitas vezes eu também saía, né? Às vezes eu queria sair com o pessoal, queria ter um momento meu, assim, mas pra conversar com o pessoal lá que trabalhava, eu comecei a fazer amizade. Então, assim, não era necessariamente a coisa mais simples do mundo. Não era simplesmente uma festa de eu olhar e falar, putz, vou gravar hoje. E sem contar que isso já é uma coisa que vem desde o tempo do Dollars. Não é necessariamente porque eu consigo gravar que eu vou gravar todo dia. Então tinha todos esses pormenores, né, ao longo do comentando. Então com o tempo isso foi meio que se desfazendo, né? Eu não fui conseguindo manter o ritmo. Como também o período de aula começou, ficava mais corrido, porque a gente pensa que não, a gente acha, né? Quando a gente tá ali na vida é uma janta, putz, 18 anos, putz, dá pra aproveitar até os 23 ali, nossa, dá pra aproveitar. Mas à medida que você vai ficando mais velho, vamos dizer assim, você começa a perceber que necessariamente tem momentos que você pode aproveitar, só que você fica se questionando se você não poderia fazer outras coisas. E eu tenho essa mania muito bizarra. Às vezes eu saio com o pessoal, mas mesmo aí quando eu voltando, às vezes eu fico, putz, eu saí, aproveitei e curti, mas será que eu não conseguiria fazer outra coisa? É um bagulho besta, mas eu me cobro muito disso. Eu me cobro muito essa questão de ser produtivo, de sempre fazer alguma coisa. Atualmente, por exemplo, eu não me cobro tanto, porque querendo ou não, eu levanto cedo pra fazer as coisas do estágio, mas quando eu saio do estágio, eu já tenho podcast, vai um dia sim, dia não tenho podcast. E agora eu tô meio que focado em tentar pôr minha pilha de leitura em ordem. Então assim, eu tô lendo um pouco mais, eu tô focando um pouco mais nisso. Então a tendência é que a minha velocidade ela se acalme e fique um pouco mais igualada. Mas eu não tinha tanto isso, então era muito mais complicado. Obviamente eram outros tempos, né, se a gente for colocar, né? Eram teoricamente 3 anos atrás, né? Ali eu ainda tinha um pouco disso de eu consigo fazer tudo. E talvez sim, talvez não. Entende? 2 anos, né, pra ser mais preciso. Mas isso também me levou a atrasar o começo do dólar, né? Eu tô com Dollars 1, com Dollars Cash 1 até hoje pra editar o novo, mas ainda não terminei. Por quê? Justamente por isso, por conta dos bloqueios que eu tenho em muitos momentos e de tudo mais, por conta desse período que eu queria fazer 500 mil coisas. Então sim, eu tenho um problema muito grande com trabalho, apesar com querer fazer muita coisa. Apesar de ser uma pessoa que tem um mínimo de organização, eu sou aquela pessoa que se organiza, mas a 5 minutos ela tá desorganizada de novo. Minha mesa é um exemplo disso. Eu arrumo a mesa, né, que eu fico, a mesa onde eu fico, eu arrumo ela. Não dá uma semana, ela já tá uma zona de novo. Por quê? Porque eu basicamente não consigo manter essa estabilidade de organização com relação às coisas. E eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Isso me torna bom em basicamente tudo que eu faço, mas excepcional em nada. O que me deixa meio frustrado às vezes. É outro ponto. E sim, eu tô falando aleatoriamente aqui. E isso também entra no ponto de que, como eu disse, eu não tenho muitas horas pra gravar, então quando eu gravo. E isso também influencia muito nas pautas que eu vou fazer. Então, assim, às vezes eu tô lendo alguma coisa. Que nem tem uma coisa que tá na minha frente, que inclusive vai virar pauta, que é Yuki Holder. Eu tô com os 2 volumes que eu tenho que ler agora. Isso aqui é uma coisa que eu comecei a ler por acaso e hoje em dia eu penso em fazer uma pauta disso. Já tô deixando adiantado pra vocês, aí o spoiler. Mas é um rolê que eu tô priorizando em cima de muita coisa que tem na minha estante pra ler. Aqui, por exemplo, na minha mesa, nesse momento, eu tô com... Pra ler mesmo, que eu preciso ler, eu tô com o Invencível 1, que desde a época do Nerd World eu falei que ia ler, Paradise Kiss 1 e o Livro do Fantasma, que foram coisas que eu ainda não li. Tem coisa aqui que eu tenho que tirar foto, que eu tenho que fazer resenha. Tem coisa aqui que eu já li. E minha mesa tá meio que zoneadinha. Pouco, mas tá.
E ainda assim, eu penso muito no que eu tenho que fazer depois. Né? Por exemplo, eu tô gravando isso, mas eu tô com a cabeça no que eu tenho que ler para os próximos momentos e tal. Então sim, a minha cabeça é meio bagunçada. Pra ter ideias, ela tem muitas ideias. É extremamente bagunçada. Eu tenho tentado. E com certo. Como eu posso dizer? Com certa sorte eu tô conseguindo manter uma organização. E eu fico muito feliz com isso. A maior prova disso é que as pautas da quarta temporada que tá vindo aí, eu já tenho as iniciais todas pensadas, planejadas, entendeu? É só realmente sentar e montar bonitinho. Uma delas, inclusive, duas, eu ia falar uma, mas 2 a 3 já tá efetivamente montadas, então não tem muito perrengue. E isso me puxa que, por exemplo, eu já tô com a quarta temporada elaborada, mas eu já tô com 2 projetos pra esse período de quarta temporada montados. Fora a quarta temporada, fora o canal do YouTube, que eu pretendo voltar também nesse período, eu tô com 2 projetos elaborados em estágios iniciais, que eu preciso começar a trabalhar neles. Irei trabalhar inclusive nos próximos dias, mas a ideia é começar a trabalhar neles também. São projetos que são totalmente linhas diferentes, coisas que eu acredito que tá na hora sim de eu arriscar, porque eu sou uma pessoa que evito arriscar muito, né? E aí eu entro em outros pontos que provavelmente vão ver, porque provavelmente vão virar pautas, né, desses episódios, que é justamente entrar muito na questão de sentimentos, entrar na questão de crenças, etc. Porque assim, eu sou uma pessoa muito ressabiada com tudo. Então eu sempre quero ter um planejamento máximo, eu quero ter tudo organizado. E por eu querer dessa forma, acaba sendo mais complicado, porque eu não consigo muitas vezes fazer o que eu preciso fazer com a mesma efetividade que muitas pessoas. Então isso me afeta muito em relação a muitas coisas. Eu não sou muito bom em falar as coisas, né? Apesar de no podcast eu conseguir me soltar mais, eu não sou necessariamente o exemplo de pessoa que tem uma desenvoltura muito forte. Então isso me proporciona relações interpessoais meio complicadas, porque nem todo mundo está preparado para ver pessoas que têm esse tipo de desenvoltura. E assim vai indo, entende? É muito complicado quando você olha e fala assim, eu não preciso fazer isso. Não, você precisa desenvolver, etc. Tanto que hoje em dia é uma coisa bem engraçada, né? Que eu meio que, sempre que eu posso, eu tenho que incentivar alguém que tem alguma coisa assim, que quer falar de alguma coisa, etc. E não sabe por onde fazer, desenvolver em alguma outra mídia, né? O que também vale lembrar que não são 2, são 3 projetos. Um deles, inclusive, eu vou citar a pessoa nominalmente, não sei se ela irá ouvir, mas inclusive esse terceiro, ele foi uma promessa que eu fiz no ano passado pro meu amigo Júlio, quando ele falou pra mim que ele queria fazer um negócio específico. Eu não vou entrar em méritos, porque quem sabe desse projeto sabe, mas foi basicamente uma promessa que eu fiz, que eu falei, vamos dizer que ele queria abrir lives, e eu falei pra ele que se ele fizesse, eu faria um projeto específico pra esse tipo de rolê. Então assim, por causa disso eu decidi que eu quero fazer outro projeto. Então assim, são 3 projetos. E eu não sei qual deles está mais próximo. Eu poderia falar que tem um específico mais próximo, que tem outro que vai demorar mais e tal, mas eu não sei qual está mais próximo e qual vai demorar mais, justamente porque eu preciso me organizar, eu preciso entender um pouco melhor as dinâmicas. Porque pra mim, por exemplo, que tenho N problemas de autoestima e etc, é foda muitas vezes eu sentar e falar, puta, eu vou gravar um podcast. Porque eu gravo podcast e eu fico pensando, putz, o que as pessoas vão pensar? Tanto que esses especiais assim, eles são muito sem nexo, basicamente por isso. É um sobre mim esse primeiro, né? E eu falei isso lá atrás, mas estou repetindo. Então por isso que eu tô falando tudo isso. Mas é complicado, porque eu tenho esse problema. Então eu tô gravando esse podcast, por exemplo, falando aqui, descarregando, e eu basicamente não sei o que você que está ouvindo tá pensando. Mas pense da seguinte forma, é um cara desabafando, tratando você como um amigo próximo o suficiente para desabafar, né? Se você é meu amigo próximo, eu já desabafei muita coisa mais com você. Mas você que é ouvinte, você tá ouvindo a ponta do iceberg aqui. O que eu pretendo falar em muitos outros momentos, talvez vá um pouco além, né? Então assim, é bem complicado. Não é ser eu que é complicado que eu poderia falar isso.
Mas eu acho que o problema maior é que basicamente eu tenho pontos específicos. Eu sou uma pessoa que, num geral, é chata em muitas coisas. Sou uma pessoa que, como eu digo muitas vezes, né? As amizades maiores, as minhas amizades de infância, né? Em muitos pontos, foi a leitura. A maior prova disso é que eu aprendi a ler muito cedo. Eu tenho manias muito específicas minhas, então quando eu digo específicas minhas é coisa que tipo, você olha e fala, mano, sério, né, então, e eu tenho muitas coisas que eu penso pra esse ano, por exemplo, como planejamento, né, usando isso pra falar de uma forma geral. Um desses planejamentos, e eu já entro nisso também, é desse ano, que eu inclusive tava falando agora há pouco com a minha madrasta, que é uma pessoa que eu gosto muito. Eu tava conversando com ela que um dos meus planos pra esse ano é fazer mais boas ações, fazer mais coisas boas. Tem algumas coisas boas que eu planejei esse ano que eu não vou conseguir fazer, infelizmente, até então, né? Mas uma das coisas que eu sei que eu consigo fazer e eu estou fazendo é a questão da doação de sangue. Eu sou doador, eu gosto muito disso, eu realmente acho um trampo legal. Não é nem um trampo, mas eu acho uma ação legal, porque assim, quando as pessoas não precisam, né? Às vezes a gente fica aqui, putz, pra que isso? Pra que? Não sei o que. Meu, muita gente precisa. E às vezes a gente tá aqui podendo fazer e a gente não quer fazer. Então, assim, eu me dispus, né? Esse ano, que faz 10 anos que eu faço isso, eu me dispus a doar o máximo de vezes que eu posso. Eu vou agora, né? Nesse período, perto do meu aniversário. E depois eu vou de novo, no final do ano. E aí, ano que vem eu pretendo fazer da mesma forma. E intensificar as coisas boas que eu vou fazer. Inclusive, dentro de um dos especiais, eu vou comentar uma pequena ação que eu quero fazer, justamente porque mês que vem, como eu disse, é meu aniversário. E uma coisa que eu sei que muita gente pensa, às vezes fala, putz, vou pedir um presente. E você que tá ouvindo isso, já fica nesse primeiro episódio o meu pedido de presente pra você. Você não precisa me dar Pix, não precisa, sei lá, me incentivar a abrir uma campanha, né, de doação, né, o crowdfunding, etc. O que eu vou te pedir é basicamente o seguinte, e eu vou falar isso nos próximos, vou discorrer melhor. Se você pode, tá? Se você pode, tá dentro das especificações, entra no site do Hemocentro. Talvez, se eu não esquecer, vai estar aqui embaixo o site do Hemocentro. Do Hemocentro, por exemplo, de São Paulo, mas eu vou tentar procurar um geral, né, das regras de doação de sangue. E vou deixar aqui embaixo. Se você estiver dentro dessas regras, né, dentro do que é das especificações pedidas, o que eu vou te pedir é o seguinte, como um presente, é um presente pra mim, tá? Se você faz também se quiser, eu não vou te obrigar. Mas meu presente que eu vou pedir pra você é, doa sangue, mano. Vai lá no dia do meu aniversário, que vocês vão descobrir em breve, que eu vou falar, porque eu também não quero contar ainda. Mas no dia do meu aniversário, você quer me dar um presente? Vai dar sangue. Putz, Paulo, eu não consigo ir nesse dia. Mano, vai ao longo do mês de agosto, entendeu? Mas ao longo do mês de agosto, incentiva a galera aí doar sangue. Putz, Paulo, mas eu não posso, não tô dentro. Mano, eu não posso, mas eu posso ajudar, sei lá, a galera que vai dar comida pra morador de rua. Vai, mano, faz uma boa ação, entendeu? Faz algo bom, porque eu acho que é uma das poucas coisas assim que eu penso hoje em dia. Eu me defino como um bosta, sim. Vai ter gente que vai ouvir isso e vai falar, você não é um bosta. Cara, eu me defino como um bosta, porque apesar de ser um cara bacana, eu tô em constante aprendizado. Eu não vou falar, nossa, isso é desconstrução, porque eu não concordo com essa frase, nunca concordei, não, eu acho que eu vou concordar. E eu acho que todo mundo que se desconstrói precisa se reconstruir. E se precisa se reconstruir de alguma forma. Entende? Então, é basicamente mais complicado. É basicamente um trampo mais assim, eu quero evoluir, né? Então, cada dia mais eu tento fazer isso e eu tento me desprender menos das coisas. E vai funcionando, entende? Tá funcionando aos poucos e eu já tô perdendo um pouco do fio da meada. Porque, como eu disse, e repito de novo, esse episódio é mais pra eu falar um pouco de mim. Eu queria falar mais, mas assim, como eu tenho outros episódios, e nesses outros eu pretendo comentar alguns pontos específicos, eu nem quero me estender muito. E já me estendi pra caramba. Mas assim, existem muitas coisas dentro de mim, assim, nessa questão de ser uma zona. Eu sou bagunceiro mesmo pra algumas coisas, mas admito que eu gosto disso.
Eu gosto da forma como eu trabalho há 2 anos no Comentando, como isso veio evoluindo, entende? E isso me lembra que, sim, eu falei agora há pouco da doação de sangue e eu vou aproveitar o cliffhanger aqui para falar que sim, teremos um especial entre a primeira semana ou entre a segunda de especiais, que teremos um especial que eu vou explicar melhor essa ação que eu quero fazer, tá bom? Mas eu acho que para o primeiro momento tá bom isso. Ficou até uns momentos de trava aqui. Não sei se vocês vão gostar do episódio, não sei se vocês vão ficar até o final. Se vocês ficaram até aqui, eu vou ficar muito feliz. E eu vou falar pra você recomendar um episódio da terceira temporada pra um amiguinho. Esse episódio tá na terceira temporada? Tá, mas eu vou falar pra você recomendar outro pro amiguinho, tá? Esse aqui eu acho que é legal só pra você que ouviu a terceira temporada inteira. Não precisa ter ouvido as outras, mas ouviu a terceira inteira. Se você não ouviu a terceira inteira, eu te convido a ouvir. É uma temporada muito bacana, com diversos assuntos. Tem coisas, inclusive, impressionantes. E além disso, eu também quero deixar aí o convite para vocês ouvirem os próximos, né? Eu já vou deixar adiantado que vai ser uma média de 6 a 7 episódios, tá? De especiais. Para vocês chegarem aí na quarta temporada. Se são de 6 a 7, pode ser um pouquinho menos? Pode, talvez. Mas assim, são de 6 a 7 a previsão. Então faz as contas aí que você vai descobrir quando começa a quarta temporada. Sempre lembrando que eu comentando podcast semanal, segundas, quartas e sextas, ou segundas, ou quartas e sextas, ou... e por aí vai, né? Tá nos melhores agregadores, então tá no Apple Podcast, no Amazon Music, Deezer, Google Podcast e Spotify. Tá no Anchor também, que é onde ele é agregado, e tem diversos outros agregadores, mas você pode sim ouvir em qualquer lugar. Tem meu canal do YouTube que tá aqui embaixo. Tem minhas redes sociais que também estão aqui embaixo na descrição. SR_Raposo é meu Instagram. Tô postando resenha de livro, já postei resenha de livro, resenha de filme, tem resenha de tudo. Tem meu Twitter também, que é o Paulo_Raposo, que inclusive pode ser que tenha um especial essa semana falando sobre o Kamen Rider Revice, que é um novo Kamen Rider que já teve imagem divulgada. Eu tava vendo que já tem lake solta, já tem vídeos do Super Hero Senki, dele se transformando, etc. Mas teremos conferência amanhã, né? Eu tô gravando isso no domingo, dia 25. Dia 26, à meia-noite, teremos uma conferência, né? Que seria dia 27, meio-dia lá no Japão. Teremos uma conferência de imprensa para eles passarem os detalhes da série. Então, como nós teremos, já consigo gerar alguma coisa, talvez eu gere algum conteúdo sobre. Então fica de olho, tá bom? Galera, por hora é isso. É um episódio mais solto, mais perdido, mas os próximos também vão ser assim, só que eles vão ser com um direcionamento melhor. Beleza? Por hora é isso. Um abraço e nós fomos!